Se tantos homens de juízo são tidos como loucos, quem nos garante que o alienado não seja o próprio alienista? Boa noite. Eu sou a Dani e eu leio histórias para você relaxar. Hoje você vai ouvir o episódio 4 da série O Alienista, adaptação livre da obra de Machado de Assis, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, segue o podcast aí. Isso me ajuda muito a continuar trazendo novos episódios. Capítulo 6. A Rebelião. Cerca de 30 pessoas uniram-se ao barbeiro. Redigiram e levaram uma apresentação à Câmara. A Câmara recusou-se a recebê-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser alterada por decisão administrativa, muito menos por pressão popular. Voltem ao trabalho, concluiu o presidente. É o melhor conselho que podemos dar. A irritação dos manifestantes foi enorme. O barbeiro declarou que dali sairiam para levantar a bandeira da rebelião e destruir a Casa Verde. Que Itaguaí não podia continuar servindo de cadáver para os estudos e experiências de um déspota. Que muitas pessoas estimáveis, algumas ilustres, outras humildes, mas dignas de respeito, estavam enclausuradas nos cubículos da Casa Verde. Que o despotismo científico era agravado pelo interesse financeiro, já que os loucos, ou supostos loucos, não eram tratados gratuitamente. As famílias, e na falta delas a Câmara, pagavam ao alienista. Isso é falso, interrompeu o presidente. Falso? Há cerca de 2 semanas recebemos um ofício do ilustre médico em que se declara que, considerando o valor científico das experiências, abre mão de qualquer remuneração do pagamento votado pela Câmara, bem como nada receberá das famílias dos enfermos. A notícia desse gesto, tão nobre e tão puro, acalmou por um momento os ânimos dos rebeldes. Certamente o alienista podia estar enganado, mas nenhum interesse estranho à ciência o movia. E para demonstrar o erro, não bastavam gritos nem protestos. Assim falou o presidente, sob aplausos de toda a Câmara. O barbeiro, depois de alguns instantes de silêncio, declarou que estava investido de um mandato público e que não devolveria a paz a Itaguaí enquanto não visse a Casa Verde destruída. Essa bastilha da razão humana, expressão que ouvira de um poeta local e que repetiu com força. Dito isso, fez um sinal e todos saíram com ele. Imagine-se a situação dos vereadores. Era urgente conter o ajuntamento, a revolta, a luta, o sangue. Para agravar ainda mais o quadro, um dos vereadores que apoiava o presidente, ao ouvir agora a expressão usada pelo barbeiro, bastilha da razão humana, achou-a tão expressiva que mudou de posição. Disse que seria prudente adotar alguma medida que limitasse a atuação da Casa Verde. E enquanto o presidente, indignado,
se exaltava, o vereador fez essa reflexão. Nada tenho que ver com a ciência. Mas se tantos homens de juízo são tidos como loucos, quem nos garante que o alienado não seja o próprio alienista? Sebastião Freitas, o vereador dissidente, tinha grande eloquência e continuou falando por algum tempo com prudência, mas firmeza. Os colegas estavam atônitos. O presidente pediu-lhe que, ao menos por respeito à ordem e à lei, não levasse suas ideias para as ruas, para não dar corpo e força à rebelião, que por ora era apenas um turbilhão de elementos dispersos. Essa fala amenizou um pouco o impacto da anterior. Sebastião Freitas prometeu suspender qualquer ação imediata, reservando-se o direito de pedir, pelos meios legais, a redução da Casa Verde. E repetia consigo mesmo, satisfeito: Bastilha da razão humana. Entretanto, o movimento crescia. Já não eram 30, mas 300 pessoas que acompanhavam o barbeiro, cujo apelido merece registro, pois acabou dando nome à revolta. Chamavam-no Canjica. E o levante ficou conhecido como a Revolta dos Canjicas. A ação podia não ser universal, já que muitos, por medo ou por hábito, permaneciam em casa. Mas o sentimento era geral, ou quase. E os 300 que marchavam em direção à Casa Verde, guardadas as proporções entre Paris e Itaguaí, podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. Dona Evarista soube da rebelião antes mesmo de ela chegar. Foi uma de suas criadas quem lhe contou. Naquele momento, experimentava um vestido de seda, um dos 37 que trouxera do Rio de Janeiro, e não queria acreditar. Deve ser alguma tolice, dizia ela, ajustando um alfinete. Benedita, veja se a barra está boa. Está, sinhá, respondia Mucama, agachada no chão. Está boa. Sinhá, vire um pouquinho. Assim, está muito boa. Não é tolice não, senhora. Eles estão gritando, morra o doutor Bacamarte, o tirano, disse o rapaz, assustado. Calha a boca, tolo. Benedita, veja aí do lado esquerdo. Não parece que a costura está um pouco torta? A listra azul não acompanha bem a de baixo. Fica meio feio assim. É preciso desfazer para acertar. E morra o doutor Bacamarte! Morra o tirano! Bradaram lá fora 300 vozes. Era a rebelião que chegava à Rua Nova. Dona Evarista empalideceu completamente. No primeiro instante, não deu um passo. Não fez um gesto. O terror a paralisou. A mucama correu instintivamente para a porta do fundo. Quanto ao rapaz, a quem Dona Evarista não dera crédito, teve um instante de triunfo silencioso, íntimo, ao ver a realidade confirmar o que dissera. Morra o alienista! Gritavam as vozes, cada vez mais próximas. Dona Evarista
Se não resistia facilmente às emoções de alegria, sabia manter-se firme nos momentos de perigo. Não desmaiou. Correu para a sala interior, onde o marido estudava. Quando entrou, apressada, o ilustre médico lia um texto de Averroes. Os olhos dele, absorvidos pelo pensamento, subiam do livro ao teto e voltavam do teto ao livro, alheios ao mundo exterior e mergulhados no trabalho mental. Dona Evarista chamou o marido 2 vezes, sem obter resposta. A terceira, ele a ouviu e perguntou o que havia, se ela estava doente. Você não ouve esses gritos? Perguntou a digna esposa, em lágrimas. O alienista então prestou atenção. Os gritos aproximavam-se, terríveis, ameaçadores. Ele compreendeu tudo. Levantou-se da cadeira de espaldar em que estava sentado, fechou o livro e, com passo firme e tranquilo, foi colocá-lo na estante. Como a introdução do volume destoava um pouco da sequência dos outros, Simão Bacamarte ajustou cuidadosamente aquele pequeno detalhe. Aliás, curioso. Em seguida, disse à esposa que se recolhesse, que não fizesse nada. Não, não, implorava a digna senhora. Quero morrer ao seu lado. Simão Bacamarte insistiu que não era caso de morte. E mesmo que fosse, ordenava-lhe em nome da vida que ficasse. A infeliz senhora baixou a cabeça, obediente, e chorou. Abaixo a Casa Verde, bradavam os canjicas. O alienista dirigiu-se à varanda da frente e chegou justamente quando a multidão também ali chegava e parava, diante da casa, com suas 300 cabeças agitadas entre o entusiasmo e o desespero. Morra! Morra! Gritavam de todos os lados. Apenas o vulto do alienista apareceu na varanda. Simão Bacamarte fez um gesto pedindo silêncio. Os revoltosos responderam com novas vaias e gritos de indignação. Então o barbeiro, agitando o chapéu para impor ordem à turba, conseguiu acalmar os ânimos e declarou ao alienista que podia falar, mas que não abusasse da paciência do povo, como fizera até então. Direi pouco, ou até nada direi se for preciso. Desejo saber primeiro o que pedem. Não pedimos nada, replicou o barbeiro com firmeza. Exigimos que a Casa Verde seja demolida, ou ao menos esvaziada dos infelizes que lá estão. Não entendo. Entende sim, tirano. Queremos dar liberdade às vítimas do seu ódio, capricho, ganância. O alienista sorriu. Mas o sorriso daquele grande homem não era visível à multidão. Era apenas uma leve contração de 2 ou 3 músculos, nada mais. Sorriu e respondeu. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não devo explicações dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus.
Se desejam discutir a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvi-los. Mas se exigem que eu negue a mim mesmo, nada conseguirão. Poderia convidar alguns de vocês, como representantes, a visitar os doentes que ali estão. Mas não o faço, porque isso seria dar fundamento ao meu sistema. O que não farei nem a leigos, nem a rebeldes. Disse isso o alienista, e a multidão ficou atônita. Era evidente que não esperava tanta firmeza, e menos ainda tamanha serenidade. Mas o espanto aumentou ainda mais quando o alienista, fazendo uma leve inclinação à multidão, deu-lhe as costas e retirou-se lentamente para dentro. O barbeiro voltou-se então para o povo e, agitando o chapéu, incitou-os novamente à demolição da Casa Verde. Poucas vozes, fracas, responderam. Foi nesse momento decisivo que o barbeiro sentiu surgir em si a ambição do poder. Pareceu-lhe que, derrubando a Casa Verde, derrubando a influência do alienista, poderia chegar à Câmara, dominar as demais autoridades e tornar-se o chefe de Itaguaí. Havia anos que tentava ver seu nome incluído nas listas para o sorteio dos vereadores, mas era sempre rejeitado por não ocupar posição compatível com tão grande cargo. A ocasião era agora ou nunca. Além disso, já estava tão avançado na agitação que a derrota significaria talvez a prisão, ou quem sabe, o exílio. Infelizmente, a resposta do alienista diminuiu o entusiasmo dos seguidores. O barbeiro, assim que percebeu isso, sentiu um impulso de revolta e quis bradar-lhes: canalhas, covardes! Mas conteve-se e falou deste modo: meus amigos, lutemos até o fim. A salvação de Itaguaí está nas vossas mãos, dignas e corajosas. Destruamos o cárcere de vossos filhos e pais, de vossas mães e irmãs, de vossos parentes e amigos, e de vós mesmos. Ou morrereis de fome, talvez sob o chicote, nas masmorras daquele indigno. A multidão agitou-se, murmurou, gritou, ameaçou. Juntou-se em torno do barbeiro. Era a revolta que voltava a si, saindo do breve desânimo, e ameaçava avançar sobre a Casa Verde. Vamos! Bradou Porfírio, agitando o chapéu. Vamos! Repetiram todos. Um incidente, porém, os deteve. Um destacamento de dragões, marchando em formação, entrava na Rua Nova. Se essa história te fez companhia, inscreva-se no Boa Noite Dani para ouvir muito mais.